Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Chupacana Show, onde você tem informação com descontração. Espero que vocês tenham gostado desse bordão meio bobo, mas vamos em frente. Bom, depois do primeiro vídeo, que eu não sei se fez sucesso, porque a gente tá gravando tudo no mesmo dia, o que eu vou falar nesse daqui? Um pouquinho dos custos de produção e a expectativa da safra 22-23, ou seja, o que nós estamos vendo, beleza? Então, para você que assistiu o passado da 21-22, aqui é meio que uma continuidade, fazendo um contraste, e se você que não assistiu, eu faço o convite, beleza? Então, toca a vinheta para a gente começar. Valeu! Bom, para a gente começar o vídeo, moçada, eu vou pedir gentilmente para o meu querido Zerati colocar a tela aqui, né? Onde a estrutura ela é muito parecida com a do primeiro vídeo, mostrando aí os principais estágios de produção e depois ali embaixo, né, alguma perspectiva de preço. É evidente para você que já acompanha aqui o canal do PCE de Projetos, sabe que a turma lá do Rafael, no Radar Sucroenergético, faz essa atualização a cada 15 dias. Se você não sabia disso, meu jovem, então fica aí ligado, porque a cada 15 dias a equipe econômica do PCE, de uma maneira muito mais séria do que eu, faz a atualização das informações e você pode ter o acompanhamento da safra. Beleza? Então, Zeratão, começando aí as informações. Se vocês observarem, né, além da coluna à esquerda, olhando claro de frente aqui para o meu tablet que me arrumaram, nós temos ali os parâmetros de produção e depois eu tenho um histórico das últimas safras. Olha que coisa maravilhosa, tá? Então, para aqueles que querem ter uma informação resumida dos principais estágios, vejam que eu trago aí um pouco do histórico desde a safra 19 e 20. E olhem que a penúltima coluna, ela está destacada num cor-de-rosa ali, tá? Bem marcante. Aonde eu mostro, né, eu não, né, meu filho, o PCE de Projetos mostra os valores de referência que nós estamos vendo na safra 22-23. Então, começando a linha de raciocínio, se você pegar ali a safra 21-22, veja que o último valor oficialmente registrado, e como a gente mostrou no primeiro vídeo, né, foi na casa aí de R$13 mil por hectare, e eu fiz, né, toda uma explicação o que impactou. Se você está curioso, volta lá e assiste, tá? Observa agora o impacto que eu tive da 21-22 para 22-23. E lembra também que eu falei que o principal vilão na safra 21-22 não foi os insumos, não foram os insumos, aprenda a falar português, João Botão. Foi a quebra de safra. Agora, se você olhar 22-23, qual que é o intervalo de registros que nós temos? Valores de 13 a 20 mil reais para formar um canavial. Então veja que nós temos um segundo aumento consecutivo nos custos de produção. E qual foi o grande responsável? Agora sim foram os insumos, em sua grande parte dolarizados, certo? Que estão sendo responsáveis por esse aumento. A muda está cara porque o preço do ATR impacta no custo de produção? Sim, mas o preço nós estamos vendo andar um pouco de lado, então esse aumento ele está relacionado principalmente aí aos insumos de produção. Mas botão de 13 a 20 mil reais por hectare, Jesus, que amplitude, realmente, essa é uma característica do setor sucroenergético, né? Você tem aí grandes extremos. Mas fala um número para eu ir discutir junto lá com a minha diretoria, com o meu time, com a minha esposa, sei lá com quem. Na casa dos 16 mil reais por hectare, você pode considerar que é um valor de referência razoável para formação. Lembrando que este valor que eu estou falando para a voz MIC, né, contempla preparo de solo, plantio com muda, não tem como analisar plantio sem muda, nós vamos fazer um vídeo assim, e tratos culturais de cana-planta, tá bom? Então na casa aí dos seus 16 reais por hectare. Se a gente seguir na linha de baixo, aí Jesus amado é uma calamidade, né? Nós passamos aí de 3 mil reais por hectare para 4 a 6 mil reais por hectare. Esse 4 está um pouco puxado, eu vou falar aqui uns 3,5, vai? Que dessas rodadas que a gente vai indo, tem algum pessoal gastando um pouco menos, tá? Mas um valor de referência, cara, pode considerar na casa aí de uns 4.500 reais por hectare. Novamente, quem pressiona esse custo para cima?
o custo dos insumos, tá? Mas, Botão, o pessoal, tem muito fator que pode impactar nisso, realmente, né? O pessoal comprou todos os insumos no começo, porque pelo menos no começo da safra nós tivemos aquela situação, sabe? Vamos propagar o caos para vender a solução, né? Então, muita parte dos insumos já foram comprados, né? Então acabou pegando um preço maior, alguns insumos acabaram dando uma arrefecida, uma esfriada no preço. Então por isso que eu tenho essa miscelânea. No fim a gente só vai saber efetivamente quanto que foi esses valores no final do ano que o PSEG começa a fazer o levantamento. Mas voltando na cerne do vídeo, nós podemos trabalhar aí com o valor de uns R$ 4.500 por hectare de tratos culturais de soqueira. Beleza, criatura? Pois bem, na linha de baixo nós temos o CTT, ou Sistema de Colheita. Esse daí, meu filho, que já deu uma dor de barriga ali da 2021 para 21-22, olha ali, ó, saiu de 27,7 ou 28, foi para 40, por quê? A gente já discutiu isso. Não é porque o diesel aumentou, não, só o diesel, aumentou um pouquinho ali durante a safra, mas o impacto foi a queda de produção. Nessa safra aqui, ele está arrebentando para casa de 40 a 50 reais por tonelada. Por quê? Porque a produtividade continua uma bosta, né? Você está andando aí os mesmos 6.666 metros lineares para colher uma quantidade pequena de cana, então o seu custo fixo está elevado. Adicionalmente, nós temos a questão do diesel, certo? Quando a gente compara os valores da 21-22 com a 22-23, nós tivemos um impacto considerável. É lógico que nas últimas semanas, no último mês, isso diminuiu, certo? Mas mesmo assim o diesel, ele vem sacrificando aí a operação de CTT. Tá? Lembrando que dentro desse CTT eu tenho corte, colhedora, transbordo, transporte e o apoio. Beleza? E o administrativo aí pro meio. É quanto custa, meu filho, para tirar uma tonelada de cana da lavoura e trazer para a indústria. Valor de referência, João Botão, 45. Ah, mas a minha usina tem um raio menor, gasta menos. É por isso que isso aqui é valor de referência. Você quer saber o seu valor dentro da amostra, entre em contato com a nossa equipe, olha que jabá, e procure o Compara Usinas. Tá bom, meu filho? Por fim, ali embaixo, a última rúbrica do ponto de vista de custo caixa, vejam que nós temos um aumento, né, pouco expressivo, aí, pelo menos que a gente está vendo, dos custos de arrendamento, de R$ 2.300 para R$ 2.400 por hectare. Então, o preço está ali praticamente andando de lado. O principal fator que a gente atribui a esse pequeno aumento é a pressão de grãos em cima de cana, que vem aumentando um pouco aí o arrendamento. O valor médio hoje de arrendamento para o Centro-Sul Canavieiro, 18 toneladas por hectare, não vai confundir com o alqueire, 18 toneladas por hectare, com valor de referência de 18, mas se você pegar um extremo, depende de onde você está. Se você estiver em Sertãozinho, Ribeirão Preto, essas áreas, você está fudido, está na casa dos 27, 28 tonelada por hectare, e à medida que você vai para outras regiões com uma menor pressão de usinas, uma menor quantidade aí da competição, né, esses valores acabam sendo mais singelos, na casa de 11, 12 toneladas por hectare. Valor de referência pode pôr aí 18, de 16 a 18, vai filho, não vai errar não, tá bom? Bom, se a gente colocar tudo isso dentro de uma mesma metodologia, que é o que a gente faz aqui no PSEG, né, nós padronizamos as informações de modo a permitir o comparativo, Zerati. Você olha ali, ó, que o custo de produção, que na safra 19-20 e 20-21 ficou na casa de 100, tá vendo aí, meu filho? Na safra 21-22 ele foi para 148, dado que a gente discutiu no último vídeo. A nossa expectativa para este ano aqui é que ela aumente mais aí 25% e vá para a casa dos 170, 175, 180 reais por tonelada. Beleza? Ou seja, é um segundo ano, né, de cacetada nos custos para cima. Por quê? Porque os insumos aumentaram, agora comparando com a safra 21-22 nós tivemos um acréscimo no preço dos produtos, e a produtividade, a produção, ela anda de lado, como eu vou comentar na sequência aqui. Ou seja, está mais caro por hectare para eu produzir praticamente a mesma quantidade de matéria-prima. Com isso, o custo está indo aí para casa dos seus 175.
Isso aí é valor de referência, hein, meu jovem? Tem alguns locais que está saindo 200, 210 reais a tonelada. Por quê? Porque está colhendo cana de 50. E outros está saindo um pouco mais barato, aí na casa de uns, vamos lá, 140, 145. Depende muito da situação. O que nós estamos colocando aqui são valores de referência. Beleza, Creuza? Pois bem, se nós convertermos isso para quilo de ATR, que é a linha de baixo ali, não sei onde está aparecendo, né? Nós estamos falando que 1 quilograma de ATR, a nossa expectativa é que ele fique na casa aí de 1,25, entre 1,20 e 1,30, tá? Para esta safra que está sendo conduzida, tá bom? Bom, então isso é a nossa perspectiva com base nas rodadas, com base nos orçamentos que a gente acompanha, um pouquinho de custo de produção. Se nós observarmos ali embaixo, é meio que chover no molhado, porque como eu disse, o meu querido Rafael, ele já traz isso de maneira quinzenal, apresentando a condução da safra. Tá? Se olhar nas playlists aqui do nosso canal, você vai encontrar. E também no Calcula Cana vai ter ali o vídeo, a videoanálise a cada 15 dias, algo que eu vou falar no encerramento. Mas o que a gente tem em termos técnicos? Porque eu já falei que em termos de custo vai subir. Em termos técnicos, vai recuperar a produtividade? O que a gente está vendo? Vai recuperar a produtividade. Agora, podemos falar que é meio que de lado, né? Porque dá uma olhada ali, ó. Nós saímos de 81 toneladas por hectare na safra 2021, quebramos aí na média uns 12, 13, 14% na 21-22, fomos para 70 toneladas por hectare. E nessa safra aqui? Expectativa é que fique na casa de umas 73 toneladas por hectare. Ou seja, ela anda de lado, um pouquinho subindo, vai 4% aí, a expectativa até então. A TR subindo um pouco, veja ali que nós estamos com uma variação de cerca de 2%, e o TAH, né, que é a produtividade versus a qualidade, com uma recuperação em torno de 6%. Beleza? Então assim, safra 22-23, João Botão, se recupera em relação a 21-22? Sim, em torno de 6% aí quando a gente olha em TAH, tá bom? Mas a gente pode olhar que é basicamente uma andadinha de lado aí quando a gente compara uma safra com a outra. Se você observar ainda a última linha ali, eu tenho a moagem, né? Então vai aumentar a quantidade de cana processada nessa safra? Sim, né? A nossa expectativa é que fique aí na casa das 540 milhões de toneladas de cana. Então, em resumo, o que nós podemos ver com isso, meu caro Léo, que me observa por esta pequena câmera aqui na frente? Custo subindo na casa de 25% e a produção aumentando da casa de 5, 6%. Ou seja, esse ano vai ficar mais caro o custo de produção de cana. Em função, principalmente aí, estamos com a baixa produtividade, mas se a gente olha isoladamente, o custo com os insumos vai ser algo mais marcante nessa safra. Beleza? Acho que o Rafael já falou isso nos vídeos, mas eu vou repetir, pelo menos algo que eu estou acompanhando. Veja aí, ó, 540 milhões de toneladas. Se você pegar a safra 19-20, nós tinha 590. Botão, quando a gente volta para esse patamar dos 590 ou dos 600? Olha, eu acredito que ano que vem, a safra 23-24, portanto, nós vamos ter uma boa recuperação de produção se não der nenhuma cagada climaticamente. Por que eu estou falando isso, meus jovens? Porque ficou muito caro comprar cana esse ano, seja de produtor ou no mercado spot. O canavial das usinas estavam, de certa forma, velho. Elas ganharam dinheiro na safra 21-22, estão com o bolso cheio. Então o que aconteceu esse ano? Ripa no plantio. As taxas de reforma dos canaviais estão em ritmo acelerado. Então a cana que está sendo plantada esse ano, né, que está com uma proporção boa em área de reforma, você colhe ano que vem. Então a minha perspectiva aqui é que a gente volte a beirar aí os 600 milhões de toneladas, repetindo algo que a gente fez há 3 safras atrás. Mas isso principalmente em aumento de área de reforma de cana. Como eu disse, o canavial estava mais velho, você tem uma cana de primeiro corte e aí você sobe a produtividade. De novo, né, se o nosso querido amigo São Pedro ele ajudar. E por fim, eu não queria ficar falando de preço aqui, previsão de mercado, porque como eu disse, a gente faz isso a cada 2 semanas de maneira muito melhor do que eu vou falar aqui agora, mais detalhada, né? Nós temos ali a previsão do Consecana São Paulo. Então veja que até o momento, isso é importante, hein, fio? Eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo no final de agosto. Se você vir lá para novembro, pode ser com o número, né? Espero que esteja mais alinhado, mas quando é feito as gravações é super importante para você acompanhar. É por isso que você tem que ativar a pistola do sininho aí, tá bom? Ó,
Então nós estamos falando aí de ATR na casa de R$ 1,18 por quilograma. Então veja preço andando de lado. Então, resumindo a nossa expectativa para 22, 23. Custo sobe, produção sobe um pouquinho e preço lateralizando. Ou seja, se compararmos as margens da safra 21, 22 com a da 22, 23 que está se realizando, é provável, né, para não dizer quase certo, que esse ano aqui deu uma achatada na margem. Afinal, também ano passado, né, foi um ano relativamente maravilhoso para o setor sucroenergético e para o agronegócio, gerando aí margens consideráveis. O que eu não estou querendo dizer que tem muitas usinas que estão em situação confortável. É diferente, porque às vezes eu dou essa explicação, o cara fala assim, não, mas lá em casa o negócio tá difícil. Não estou falando que tá fácil, meu filho, eu estou falando que foi um ano bom. Agora, a herança financeira ou a herança de dívidas que a gente traz é uma outra análise que nós vamos fazer. Beleza, meu filho? Então, essas foram as informações da safra 22-23. Como eu disse, nós estamos no final de agosto e aqui tudo é chute, com método, mas não deixa de ser um chute, certo? Nós temos uma série de parametrizações, de modelos econométricos por trás, mas é claro que nós vamos conseguir efetivamente ver a realização dos valores quando eles acabarem. Tá? Então é muito provável que eu grave um vídeo mais para o final, o começo do ano, mostrando efetivamente como foram os custos, ou você pode acompanhar também no Expedição, e depois fazendo um contraste com as nossas previsões aqui. Beleza? Então, turma, esse foi mais um episódio aqui do Chupa Cana Show, informação com descontração, e vamos na sequência. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar, se inscrever, tocar o sino, mandar para a mãe, mandar para o cachorro para a gente gerar aqui cada vez mais informação, tá bom? Um beijo nas crianças e vamos para cima. Tchau!